Pessoal, esse é o segundo vídeo do canal. No primeiro foi feito o lançamento, um breve relato da minha história e a temática do canal. Vocês podem acompanhar o vídeo, que o link vai estar na descrição do canal. Deixe seu like, compartilhe e não esqueça, o direito tem que prevalecer. Essa é a minha bandeira. Meu nome, Walter. Bom, senhores e senhoras, iremos falar sobre a primeira denúncia do canal. E é contra a Fundação Getúlio Vargas e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que no exame de ordem 2010.2, ambas praticaram várias ilicitudes. E desta vez foi comigo. Vou relatar para vocês agora o que realmente aconteceu no meu exame de ordem, segunda fase. Eu tinha feito a primeira fase e, por uma questão de ter um problema na visão, eu tenho 20% de vista com óculos, e para fazer a prova da primeira fase, eu avisei, comuniquei à FGV dessa situação. Apresentei um pedido onde eu solicitava que as provas viessem de forma ampliada. Na primeira fase, eu recebi a minha prova nesse formato. Essa foi a prova da primeira fase. Ora, recebendo a prova nas condições para que eu pudesse fazê-la, eu obtive êxito. Passei na primeira fase e fiquei aguardando a segunda fase do exame de ordem. Escolhi direito do trabalho, dá para se imaginar, né? Passei a vida toda trabalhando direito do trabalho, escolhi direito do trabalho. No dia da prova, de segunda fase, eu tive que imprimir o meu cartão de informação para que eu pudesse ir para a minha sala. E o cartão de informação está aqui, senhores. Tá? O cartão de informação está bem claro que eu teria que ir para a sala especial. Sala, dizendo aqui, local da prova, Universidade do Estado do Amazonas, bloco C, terceiro andar B, sala especial, PNE, pessoa de necessidade especial. Aqui o cartão. Me dirigi para a sala. Eu fui para essa sala, a sala para pessoas de necessidade especial. Até aqui, tudo normal. Chegando na sala, me encontrei, verifiquei que tinha uma outra candidata, que era cadeirante. E uma coisa que nós verificamos é que só tinha uma fiscal, doutora Graziela, advogada. E aí ela nos explicou que tinha tido um problema, que a outra fiscal não poderia estar na sala. Até aí, nenhum problema. Toca a campainha para iniciar a prova e chegam os envelopes. O meu envelope, vieram os dois envelopes. Só que o meu era desse tamanho e da colega que ia fazer a prova era um envelope pequeno. Tudo normal. Quando se abre o meu envelope, o que se encontra dentro? Uma prova nesse formato. Essa era a prova, foi a prova que foi dada para mim fazer. Essa prova, inclusive, vocês estão vendo a fonte, olha, por mais que se... essa prova desse exame 2010.2, houve uma petição online de todos os candidatos que não tinham deficiência visual, reclamando da fonte. Mas, como eu disse para vocês, foi aberto o meu envelope, que era grande, e dentro veio essa prova. A situação estava formada. E aí a doutora Graziela procurou a coordenação para verificar se existia uma prova ampliada para me passar. E nisso chegou a informação de que não haveria uma prova ampliada. A doutora Graziela me informou, a fiscal,
que ela não poderia ler a prova para mim, porque ela estava sozinha, e que não havia condição de ela ler a prova para mim por dois motivos. É que ela não poderia ler a prova para mim, como é que ela ia fiscalizar a outra candidata? E o outro fator é que se fosse ler a prova para mim, eu teria que ir para uma outra sala, para que não atrapalhasse a colega que estava fazendo a prova. Essa foi a situação fática. Aconteceu dessa forma. E foi me perguntado se eu iria fazer a prova. Eu realmente, na hora, vou dizer o que pensei. Né? Pô, vou fazer a prova, porque se eu não fizer a prova, eu perguntei, se eu não fizer a prova, vão me dar a minha carteira? Não vão me dar. Então, eu já estava lá, digo, eu vou fazer a prova. Já sabendo que a fiscal não poderia ler a prova para mim. Um detalhe importante, eu pedi a utilização de lupa. Mas como a prova viria no formato grande, não tinha como usar a lupa, porque a prova já vinha no ampliado. Só que a prova não veio e eu não pude usar a lupa. E aí, o que eu pensei? Quero dizer para os senhores exatamente o que eu pensei. Vou fazer a prova porque eu vou estar fazendo a prova com 20% de possibilidade. E não posso deixar de dizer para vocês que pensei isso. Como é? Um cidadão, um outro concorrente, os outros candidatos, com 100% de visão, eles têm que tirar 6. Ou não é possível que, com aquele problema que estava acontecendo, a Fundação Getúlio Vargas, ou então o Conselho Federal, fosse me exigir 6, sem me dar a condição para tirar essa nota. E eu pensei, bom, para não tirar 6, mas olha, no mínimo eu vou tirar 3, 4, que isso é maior que 50% da nota. E nessas horas vem a questão matemática, uma questão de lógica. Se uma pessoa que tem 100% de vista tem que tirar 6, me digam isso. Quanto uma pessoa que só tem 20% de visão tem que tirar. Matematicamente era 1,2. Mas eu nem me fiei nisso. Se eu tirar 1,2 já passei. Não foi isso não, senhores. Porque na verdade eu tirei 4,8. Tirei 4 vezes a nota que tecnicamente eu teria que tirar. Mas eu sabia que ia sair um resultado de reprovado. Eu ia entrar com recurso e ia mostrar o que tinha acontecido. E relatar passo a passo. Então, o que aconteceu? Um erro de logística, senhores. A FGV errou no meu exame na hora de mandar a prova. Botaram uma prova pequena dentro do envelope. Eu acho que nem houve maldade. Foi erro. Erro de logística. Aconteceu dessa forma, eu recorri. E no recurso, com a nota menor, 4,8, eu apontei para a FGV que eu não tive condições de buscar a fundamentação, por conta da prova, tudinho, foi exatamente falado. Um fato importante, eu liguei em dezembro, porque a prova foi dia 14 de novembro, e expliquei tudo isso para uma atendente da FGV. E ela disse, o senhor tem que citar que o senhor fez a prova sem ter o direito à prova ampliada. O senhor não concorreu em igual condições. Eu fiz o recurso acreditando. E o recurso da internet, eu, quando fiz ele, mostrei essa situação de que eu não tinha condições de fazer a prova. Aqui, vou dizer para vocês. Então, entenderam? Fiz a prova sem ser no formato que eu teria condições de ler. E aí, senhores, fiz o recurso e vou ler o recurso para os senhores entenderem por que eu aceitei fazer a prova. No recurso,
Eu disse: não consegui buscar fundamentação por falta de condições. Tive pedido deferido para atendimento especial, pois tenho 20% de visão com óculos. Não pude usar minha lupa. E diferente da primeira fase, que a minha prova veio com fontes grandes, na segunda fase veio com letras pequenas, onde presumi que receberia alguma ajuda na leitura, o que não ocorreu, pois só tinha uma fiscal da Sara para atendimento especial. Conforme informação, tinha faltado um fiscal. Relato tais fatos por conta da orientação recebida no dia 10 de dezembro de 2010, pela manhã, pelo telefone 0800 28 346 28, por meio da atendente Anne, que me disse que eu poderia arguir a situação ora exposta. Senhores, sabe o que eu queria aqui? Quando você faz um recurso, a banca, ela é obrigada a te responder. Eu vou ler para vocês a resposta da banca para esse recurso. Esse recurso foi o item A, tá? Questão 2, item A. Resposta. Resposta do recurso. Fora implicitamente avaliado e agora reavaliado o raciocínio jurídico, a capacidade de interpretação e exposição, a correção gramatical, a técnica profissional e a fundamentação e sua consistência nos termos do provimento. Atenção, provimento 136/2009 da UAB. Item B. Resposta incompleta. Senhores, o que eu quero dizer é que eles não me responderam o meu recurso. Eles nos disseram assim: seu examinado, seu portador de necessidades especiais, o senhor não requereu a prova especial, a prova ampliada. O senhor não tinha direito a isso. Simples assim. Era uma resposta. Eles não me responderam nenhum dos recursos que eu fiz, em que eu mostrei que por conta de estar em desigualdade, eu não poderia nunca alcançar a nota que um candidato com 100%, um candidato normal pode fazer. E com um detalhe importante, está na internet aí, petição online, exame de ordem 2010.2. Os candidatos que não tinham essa deficiência reclamando da prova. Foi isso que aconteceu comigo. E eu vou perguntar aos senhores, só isso aqui, que é você fazer um pedido, eu estou falando do recurso da internet, aquele que é feito para o candidato, fazer o recurso logo que sai o resultado. Quem conhece o direito de saber, está lá. A banca tinha que me responder alguma coisa, só disse que estava errado. Ela não entrou no mérito do que eu apontei para eles. E, quando saiu o resultado do recurso, mantiveram a minha nota. 4,8. Eu não era advogado por uma questão de 1,2, só que com uma diferença de 80% de visão. Pergunto se isso é justo. Se isso é justo. Mas, senhores, lá no meu relato, eu disse para os senhores, eu passei a vida toda lutando pelas pessoas para quem eu trabalhei. Chegou a minha vez, era comigo que está acontecendo. E acreditei que eu deveria fazer um recurso. E esse recurso foi esse aqui. Sai o resultado, dia 20 de janeiro de 2011, eu entro com recurso escrito, orientado pela regional, pela OAB do Amazonas. Eu fui lá, mostrei para eles, expliquei o que aconteceu. E eles me disseram, não, você entra agora escrito, que não vai ser a FGV que vai julgar. Vai ser a comissão
do exame de ordem. Pô, ó, eu tenho que dizer para vocês, acreditei. Vou entrar com o recurso. Está aqui o recurso. Senhores, o que eu li agora foi desse papel, porque aqui consta exatamente o recurso que eu tinha feito na internet. E aqui eu digo que eu tenho direito ao ponto, porque eu não tive resposta. Vejam, o meu pedido aqui é direito ao ponto, porque eu não obtive a resposta. E direito de ser considerado aprovado, simplesmente porque eu fiz a prova. Não foi obedecido o sagrado princípio da isonomia. Todos que estão me ouvindo, que conhecem o direito, sabem. E aí, senhores, eu dei entrada nisso aqui. E acreditem, eu tinha certeza que isso ia mudar. Porque, digo, agora vão bater em cima, eu quero que me respondam, eu quero uma resposta sobre isso aqui. Senhores, eu já estou, a partir de agora, nesse momento, falando da denúncia mesmo, propriamente dita. Primeira farsa, né? A primeira situação onde vai ficar provado que a Fundação Getúlio Vargas não tem idoneidade. Ela não pode estar fazendo concurso público. Não podia estar fazendo exame de ordem com o que fez comigo. Né? Porque a nós, pessoas físicas, erramos. Né? Mas nós estamos falando da Fundação Getúlio Vargas. O ministro Marco Aurélio, num dos julgamentos, disse que agora o exame de ordem está sendo tratado por uma empresa que tem a condição ilibada. Vamos mostrar agora essa condição? Então lembrem, foi feito esse recurso. Onde? Qual era o ponto mesmo? Eu batia pela falta de condição que eu não tive. Senhores, isso foi dia 20 de janeiro. Eu recebi essa decisão final de março. E essa decisão da lavra da doutora Janine Adeodato Acioli, que eu quero que ela saiba desde já, que eu não guardo qualquer sentimento em relação à senhora de mágoa ou chateado, porque a senhora me fez um grande favor. A senhora indeferiu o meu pedido, mas a senhora disse por que a senhora indeferiu. A única coisa que eu lamento é que o ponto principal, o mérito do meu recurso, não foi tratado. Agora, senhores, por que não foi tratado o mérito? Porque surgiu um autor de novela. Na FGV nós temos um autor de novela. Um cara que inventa histórias. E o que a FGV fez? Então, a doutora Janine Adeodato, ela repetiu as minhas reclamações e pediu explicação da FGV. A FGV fugiu completamente da situação, dizendo o seguinte, que eu não tinha direito à sala especial. Está escrito aqui, ó. Eu vou apresentar aqui primeiro, porque isso aqui é a decisão do meu recurso. Tá? E isso aqui, para todos os efeitos legais, é o Conselho Federal da OAB me dizendo, não é a FGV. Mais tarde vocês vão entender o quanto é importante a doutora Janine Adeodato ter feito isso aqui. Ela relatou, fez um resumo, contou a minha versão e o que eu estava pleiteando, que eram os pontos para dar resposta aos meus pedidos. Mas aí ela vem e diz que a FGV apresentou a seguinte versão. Versão da FGV. Primeira, senhores, eu não tinha direito à prova ampliada. Que eu teria chegado no local da prova e que eu tinha ido para uma sala 14, comum. Acreditem, vocês viram, vou mostrar de novo. Por favor, sala especial, tá? Que indeferiu meu pedido, está dizendo
que o examinado solicitou no ato de inscrição auxílio para preenchimento do cartão resposta. E por esse motivo foi alocado na sala 14. Ele botou entre parênteses aqui, comum. Atenção, isso aqui não é da doutora Janine. É uma informação da FGV. Esta sala, essa parte mais engraçada, tá? Então, lembrem, quando eu fiz o recurso, o que é que eu disse? Eu disse que a sala só tinha um fiscal. Ok? Aí ele começou a criar a história. Não falei o nome dele ainda para poder eu terminar de falar. Porque eu não consigo falar o nome desse cidadão. Eu não vou conseguir o raciocínio, não vou continuar. Então eu quero dizer para vocês que esse cidadão que mandou a informação disse que eu não tinha, que eu fui encaminhado para a sala 14. Esse cartão da sala 14 eu nunca vi, nunca recebi. Comum. E ele diz o seguinte, essa sala tinha 2 fiscais. Por que ele disse isso? Porque no meu recurso eu disse que na minha sala onde eu estava alocado tinha um fiscal. Então ele precisava contar outra história. Vamos inventar uma história. Que poderiam ajudá-lo ao final. Para preenchimento do cartão resposta, de vez que a sala estava com apenas 19 examinandos. Vou falar o nome dele agora. Seu Pedro Fraga. O senhor, para mim, é um monstro. Bandido. Eu não sei se o senhor tem família, não sei a sua escolaridade. Inclusive, difícil a gente achar o senhor. A gente procurar o senhor na internet, procurar alguma coisa sobre o senhor. Eu só sei que o senhor é o senhor porque está aqui. Pedro Fraga, coordenador executivo da FG Projetos. Mas, senhor Pedro Fraga, a sua história o senhor falou que só tinha 19 candidatos. O senhor sabe quantos candidatos tem em cada sala? 20. Eu estou com a lista que o senhor juntou da sala 14. E obrigado por ter juntado. Porque na lista, senhores, que ele disse que tinha apenas... Pessoal, vou repetir. A sala tem 20 candidatos. Ou seja, eu era o 20º. Mas agora, senhor Pedro Fraga, como o senhor me fez essa gentileza de falar da sala 14, eu vou me antecipar aqui. Ó. Olha a coisa engraçada. Apenas 19. Todos os 19 estavam na sala. E atenção onde está meu nome aí. Eu só descobri depois que o meu nome foi para a sala 14 por causa desse documento que ele juntou. Detalhe, aqui onde está meu nome, que não consta a minha assinatura, porque, senhores, lembrando, eu mostrei para vocês, o meu cartão de informação me levou direto para a sala especial. Eu nunca estive nessa sala. O senhor é covarde, senhor Pedro Fraga. O senhor fez isso aqui, o senhor está me prejudicando por 6 anos. O senhor me tirou o direito ao meu trabalho, ao sustento dos meus filhos, por causa de um erro que o senhor podia ter assumido. Mas vamos continuar. Aqui, ó, o papel que o senhor juntou, aqui não está escrito transferido, removido. Está escrito ausente. Depois vocês vão ter acesso a todos esses documentos, e vocês vão ver que esse papel aqui, que quiseram usar contra mim, criando uma história, e agora vamos ao enredo da história. Porque não é só falar que eu fui para a sala 14, não. Pior é isso aqui, senhores. A coordenadora foi procurada pela fiscal. Atenção, a minha fiscal era a doutora Graziela. A senhora sabe que a senhora foi minha fiscal. Procurada pela fiscal Leila Marinho, responsável pela sala 14. Dona Leila Marinho, a senhora existe, sabe da história? A senhora me viu na sala 14? A senhora acha justo mesmo que usaram o seu nome para me prejudicar? A senhora passou a ser agora personagem da história do autor de novela Pedro Praga. Pedro Fraga, mas o senhor é uma praga, quero que o senhor saiba disso. Usou o nome da dona Leila Marinho, né? E disse o seguinte:
dizendo que o examinado não estava satisfeito e confortável na sala. Nesse momento, foi oferecido pela coordenação ao examinado a possibilidade de passar para uma sala onde havia apenas um candidato, portador de necessidade especial. Só eu vou dizer para vocês aqui. Então, a sala que eles estão dizendo é a sala que eu estava, e que só tinha apenas um candidato. Se tinha um candidato, essa sala só podia ter um nome. Eu vou mostrar para vocês a lista da sala especial. Aqui está Walter Raimundo de Oliveira Bandeira e a outra minha colega, Ruth Ferreira Lima. Mas ele ignorou isso. Sabe o que eles estão dizendo? Que eles me viram, eu passei mal, fiquei mal confortável lá. E eles bonzinho, através da Dona Leila Marinho, sabe? Poxa, a senhora sabe da verdade. Eu vou fazer para as perguntas que eu falei para o seu Pedro Fraga. Eu não sei se ele tem família, se ele tem filhos, se ele tem religião, se ele acredita em Deus. Mas essa história aqui não parou aqui, Dona Leila Marinho. Usaram o seu nome e ele continuou dizendo assim, que o exame, foi oferecido pela coordenação, olha a coordenação boazinha, né? Ao examinado a possibilidade de passar para uma sala onde havia apenas um candidato. Não havia, vocês já viram a lista, meu nome já estava lá. Portador de necessidade especial, e assim estará recebendo atendimento individualizado, além do solicitado no ato da inscrição. Senhores, ele está me dizendo que eu não tinha direito à prova ampliada. Seu Pedro Fraga, será que eles estão dizendo que eu aumentei isso aqui? Que eu criei isso aqui? Isso aqui foi eu na primeira fase. Mas eu quero dizer que não é só aqui que estão dizendo isso, que me atenderam além do solicitado. Aqui eles precisavam dizer que eu não tinha direito à prova ampliada, porque a minha prova ampliada não chegou na sala especial onde eu estava. Vocês entenderam que eu nunca estive na sala 14, porque eu consegui provar isso. No primeiro recurso que eu fiz isso aqui, eu consegui provar. Mas vamos continuar? Tem coisa pior, senhores, acreditem. Então aqui, nesse parágrafo que eu vou ler agora, eles vão dizer que eu já estou na sala especial. Que eu tinha ido para a sala 14 e eles me conduziram para lá. Dona Leila Marinho foi lá reclamar porque eu estava mal na sala dela. Já na sala, ela diz o seguinte: por diversas vezes a coordenadora do bloco onde estava examinado, Rita de Cássio da Costa Valente, verificou presencialmente se estava tudo sob controle e não recebeu do examinado Walter reclamação alguma. O senhor Pedro Fraga, senhores, eu tenho que dar meu braço a torcer. Ele precisava de uma história, e para dar ênfase para essa história, ele começou a colocar nome de pessoas que eu sequer cheguei a ver. Ele precisava passar para a relatora uma historinha, mas que tivesse atores, mais personagens. Aqui a resposta era que realmente a prova ampliada não chegou na sala. Mas se ela tivesse essa resposta, eu estaria com a minha OAB, porque é impossível se pensar que com 20% de visão eu tinha a obrigação de tirar 6. Impossível pensar isso. Mas aqui, quero dizer para os senhores, que aqui ele já citou o nome da Dona Maria Graça, a Rita de Cássio, depois a Maria Graça Falcão, dizendo que foram na sala e que eu não reclamei nada. A fiscal da sala, essa eu vi. Doutora Grazela, essa eu estive com ela o tempo todo. A advogada que atendeu apenas 2 examinados, atenção, senhores, aqui eles confundem totalmente a coisa. Primeiro só tinha 1, agora tinha 2, comigo, né? Mas eles estão falando como se que ela atendeu 2 examinados antes de eu chegar lá. Ela atendeu 2 examinados, que era eu e a senhora cadeirante, minha colega inclusive de cursinho na LFG.
Porque eu fiz preparatório, senhor. Apesar da minha história toda, quando terminei a faculdade, eu já estava com 550 processos. Salva a memória, 500 a 550. Vocês acham que eu, só por isso, não, vou fazer a prova da OAB e vou passar? Não, senhores. Eu fui estudar. Nunca me senti melhor que ninguém. Fui estudar. Sabe para quê? Para que depois um cidadão, não importa o que me digam desse cidadão, mas ele não tem escrúpulo, porque ele me atingiu a minha vida durante 6 anos por causa dessa informação que ele passou para a doutora Geninha Deodato Acioli. Agora vamos para o ponto mais importante de toda essa história. São Pedro Fraga, muito obrigado mesmo. Embora eu só tenha me prejudicado por esses 6 anos, mas esse último trecho para mim foi maravilhoso, porque o senhor conseguiu dar uma prova inequívoca dessa fraude toda. O senhor disse que a fiscal, a doutora Graziella, se apresentou ao examinado e colocou-se à sua disposição para que se fizesse necessário, inclusive para a leitura das questões. Isso foi explicado também ao examinado pela coordenadora Grace. E a Ayla Walter disse que estava conseguindo prosseguir nas leituras. Você fazendo prova do exame de ordem, tua vida está ali. A prova, uma das que mais foi contestada pela fonte, e vem a doutora Graziella, com todo respeito, eu jamais ia me negar a receber a ajuda dela de leitura para mim. Ela não podia ler para mim, porque ela não poderia fazer as duas coisas. Quer dizer que ela ia ler para mim, e a outra, a minha colega, ia ficar sem fiscalização. É isso que vocês estão dizendo? Mas, senhores, não é esse ponto o grande trunfo do senhor Pedro Fraga. É que ele diz, então, textualmente, tá, que eu me recusei a receber ajuda para leitura. Não houve leitura. Obrigado, senhor Pedro Fraga. Isso é verdade. Não houve. O que houve foi a transcrição das minhas respostas para o gabarito, porque eu não consigo, senhores. Anotem, porque a partir daqui, esse é o ponto mais importante. Agora, um outro ponto importante, esse documento aqui não é da FGV. Esse documento é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, indeferindo o meu pedido, baseado numa informação da FGV. Mas não foi a FGV que falou isso aqui. Eu só quero colocar isso para que vocês daqui a pouco vocês vão ver o desdobramento disso. Ao ler isso aqui, eu liguei para a doutora Geninha Deodato, já comentei, liguei para ela com um susto. Como é que o senhor me achou e tal? Doutora, é que não houve sala 14, doutora. Eu estou com um cartão de inscrição já apresentado para os senhores. Doutora, sabe, falei tudo para ela. Disse, não, mas se isso não aconteceu, eu fiz em cima da informação que a FGV me deu. Eu digo, não, eu sou muito grato. Porque eu não ia saber por que eu fui reprovado. Eles não entraram no mérito do mais simples, senhores, aqui. Eles inventaram uma história para se eximir do seu erro. Aqui eu descobri que meu nome estava em 2 salas. Senhores, eu quero que me digam se é possível um candidato estar numa sala e de repente a comissão de qualquer concurso, pessoal que faz concurso, me ajudem. Será que eu vou mudar de sala e meu nome vai aparecer na outra sala? Não, é que meu nome foi para 2 salas. Quiçá a prova ampliada tenha ido para a sala 14. Quem sabe não aconteceu isso. Mas, senhores, a doutora Geninha Deodato me deu uma esperança, porque eu falei com ela, conselheira da UAB, e sei que não concorda. A hora que tiver de assistir isso aqui, ela vai saber que ela deu uma decisão baseada numa mentira, numa farsa, de uma instituição que faz concurso para juiz. Mas eu rebati tudo isso aqui, fiz o recurso e melhor, quando eu preparei o recurso sobre essa decisão, orientado pela doutora Geninha Deodato, eu já comecei a preparar meu mandato de segurança, junto com um colega, um advogado. E a primeira coisa que a gente ouviu, impossível. Nunca vai conseguir, é porque eles fazem isso mesmo. Vocês vão ver daqui a pouco. Mas eu dei entrada no mandato de segurança e preparei o recurso para isso aqui. Eu quero dizer para os senhores que nós estamos aqui em março, passou abril, maio, tivemos um trabalho danado para montar
Eu preparei primeiro o recurso para a doutora Janine Deodato e junto já fizemos o MS. Senhores, saia liminar! Eu quero dizer para os senhores que todos que conhecem o direito, quando há um pedido de liminar, a parte coatura é chamada para prestar esclarecimento. E viram que isso aqui que eu acabei de ler do senhor Pedro Fraga era um roteiro de novela, era uma farsa. Nem falaram com Pedro Fraga, mas cometeram um erro. Botaram um outro personagem na história, não menos pior na minha vida. O doutor Ricardo Simonsi. Eu fiquei muito feliz ao ler. Eu quero dizer para o senhor que eu tive acesso ao ofício que o senhor mandou dando as informações. Doutor Ricardo, obrigado. Eu vou ler um trecho só, que eu quero te mostrar que o senhor FGV não podia ter feito isso com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Não podia. O trecho é o seguinte: toda essa documentação vai ter um link com todos os documentos que eu estou lendo aqui. Como o deficiente alocado na mesma sala do impetrante não necessitava de auxílio para a realização da prova, afinal anteriormente contratada apenas para triciclão da resposta, como solicitado, dedicou-se exclusivamente à leitura da prova, conforme solicitado. É o último aqui. Quando vocês pegarem o documento, vocês vão ver. Senhores, a fiscal agora leu a prova para mim. Senhor Ricardo, sim, eu só sou deficiente visual. Eu só tenho um problema de visão. Eu não sou louco. O senhor deve ter lido meu contra-razões do agravo. Porque eu estou falando ainda quando o senhor se apresentou para falar. Mas lá no agravo, o senhor usou a mesma história. O senhor não. Conselho Federal. Eu fiz a denúncia no agravo. Mas no momento que vocês se apresentaram para a juíza, onde o senhor Ricardo Simonson, nesse ofício aqui, 26 de maio de 2011, quando foi chamada ao OAB, Conselho Federal, para falar o que aconteceu, o senhor inovou, o senhor alterou os fatos da história. Agora, doutora Graziela, a senhora leu a prova para mim. Doutor Ricardo Simonson, o senhor quase me mata. O senhor deu o tiro certo. Se não fosse pelos meus filhos, eu realmente pensei, como muitos outros bacharéis acontece aqui pelo Brasil, em fazer alguma coisa contra mim mesmo. Eu me calei, mas Deus foi tão pai, tão bom comigo, como está sendo hoje aqui em Brasília, que sai a liminar. Não deu tempo. A juíza concedeu a liminar. Só lamento que a juíza foi levada a erro, porque ela entendeu que a fiscal leu a prova para mim. Pergunto aos senhores se isso não é litigância de má-fé. Alterar os fatos, a verdade. E vou dizer para os senhores, agora eu tenho duas versões. Pedro Fraga, Praga. Vou dizer Praga agora. Pedro Fraga, aqui o seu doutor Ricardo Simonsen. O senhor é diretor técnico. Eu quero dizer uma coisa para os bacharéis, que quando ele começou o ofício dele, escreveu como se fosse advogado. Preliminarmente, tempestividade. E entrou com jurisprudência. O senhor é bacharel em direitos, doutor Ricardo Simonsen? Ou o senhor é parente do presidente da FGV? Porque ele tem Simonsen o nome também. Não sei o que vocês são. Pai, filho. Não sei o que é. Ou é coincidência? Agora, olha a minha briga. Amigos, porra, eu briguei tanto. Hoje eu tenho 700 processos hoje. Rui Barbosa, uma vez perguntaram para ele qual foi o melhor processo que ele teve. E ele disse, o próximo. Eu espero não ter um próximo desse. Porque eu estou brigando. Vejam bem, eu não posso falar nem com o presidente da FGV, porque eu não posso acreditar nele. Simonsen, presidente da FGV, o sobrenome é Simonsen. Então, doutor Ricardo, o senhor não é advogado. E quando um bacharel de direito escreve isso aqui, ele está cometendo para a OAB exercício legal da profissão. E o senhor vai ser processado por quem? E essa sua história, o senhor alterou outras coisas. Mas o senhor não está sozinho nisso não. Tá? Senhores, eu vou dar uma pausa aqui, porque saiu a liminar para mim. Mas eu quero mostrar uma outra coisa. Então eu tenho Pedro Fraga, tenho Ricardo Simonsen. Presidente, desculpa presidente, eu não sei se o senhor é parente, irmão, eu não sei o que o senhor é para ele. Para esse homem ter esse poder. Eu vi suas imagens, doutor Ricardo Simonsen. O senhor olha
presença. O senhor fez pós-graduação aonde? FGV, mestrado. Olha, diretor técnico, né? Mas eu quero comentar uma coisa para o senhor. O senhor e o senhor Pedro Fraga não estão sozinhos nisso, não. A FGV, eu de posse dessa história aqui, eu fui para a Procuradoria, fui ao Ministério Público. Lembrei do meu pai, promotor de justiça. Mas que ele veio e disse, vai lá no Ministério Público Federal, mostra para eles que a FGV burlou um certame, forjou uma história. Pá, prepara a papelada, dá entrada, consigo uma reunião com o procurador. Quero lembrar os senhores que quando eu fui para o procurador, eu levei somente as coisas apresentadas pelo Conselho Federal, porque era do processo. Já falei até da litigância de má-fé, mas o que eu queria mostrar é que a FGV estava forjando o exame de ordem. E eu estava acompanhado da advogada, minha parceira, doutora Maria Rosiane de Brito. O documento, que eram os procedimentos judiciais, e mais a decisão do recurso administrativo, que não era da FGV, era do Conselho mesmo, só para mostrar que ele tinha alterado os fatos, e que a informação era da FGV, o excelentíssimo senhor procurador me disse na frente da advogada: Tô, isso não prova que a FGV forjou, que isso está no processo judicial e foi dos advogados. Isso é argumento de advogado, que é isso? Mas ele é o procurador, e ele me disse isso, a minha parceira advogada estava comigo, eu vi. Então naquele momento, eu não tinha prova que tinham sido eles. Então, o procurador realmente tinha razão. Os documentos que eu levei para ele, para denunciar a FGV, mostrando que ela tinha levado inclusive o Conselho Federal a erro, né? Não dava para provar que era a FGV, porque ele disse que era argumento de advogado. Ou seja, o Conselho Federal podia alterar a história. Podia dizer no momento que a fiscal se ofereceu para ler para mim, e aí chegou o absurdo. O absurdo, na hora de prestar esclarecimento, dizer que a fiscal leu a prova para mim. Senhores, eu dei uma pausa e fui atrás, eu vim a Brasília. Porque que a questão então é que eu tinha que provar que a FGV é que tinha feito, que não era argumento de advogado. E está aqui, senhores. Então, Pedro Fraga, seu e-mail. O seu e-mail daquela historinha que a doutora Acioli usou, da doutora Janine Acioli Adeodato. Está aqui o e-mail, tudo que o senhor escreveu. E que eu rebati, e aí pediram uma informação do senhor Ricardo Simas. Olha, senhor, está aqui agora, ó, senhores. Ela burlou mesmo o meu exame. Ela fraudou mesmo, está aqui. Não foi argumento de advogado, não. Vocês levaram, FGV, o Conselho Federal, a cometer litigância de má-fé. Por quê? Porque nos autos do processo do MS consta a decisão do próprio Conselho Federal dizendo que eu não aceitei ajuda. Pô, pessoal, eu acho que isso por si só fala um monte de coisa. Mas, senhor Ricardo Filho, eu tinha dito para o senhor, doutor Ricardo Simonson, eu tinha dito que o senhor fique tranquilo, senhor Pedro Fraga e o senhor, porque tem coisa pior. Lembra, eu estava lá na denúncia da Procuradoria e a FGV se apresentou ao procurador. Senhores, eu nunca vi uma introdução tão linda. 1,5 páginas. E eu vou ler um trecho aqui. Isso para impressionar quem? O procurador. Como se ninguém soubesse quem é FGV. Eu sei mais do que todo mundo. Vocês não têm idoneidade moral. Vocês são farsantes. Está escrito aqui: criada no Rio de Janeiro em 1944, com a missão de promover o desenvolvimento social e econômico do país. A Fundação Getúlio Vargas tem como trajetória que se confunde nos últimos 70 anos com a própria história econômica e social do Brasil. Deus me livre! Eu acho que a FGV é aquela que mostra os indicadores econômicos, né? Olha, eu também acredito. O que eu quero fazer? Um pedido de desculpa aos funcionários, aos alunos
aos mestres da FGV. Senhores, vocês não são isso aqui. Aqui são pessoas que não assumem seus erros e que prejudicam, não quer saber quem. Só que dessa vez eles prejudicaram pensando o seguinte: tenho certeza, é lá de Manaus esse cara, lá do Amazonas, deficiente visual. Não vai dar nada isso aí, te conta uma historinha e acabou. Eles não contaram uma historinha, resolveram contar duas. Mas, senhores, não foi duas. Não foi duas. Agora, vou lá o nome do cidadão. Então eu já tenho um problema com quem? Pedro Fraga, que é o Praga da história. Doutor Ricardo Simonsen. O senhor tem família, né, doutor Ricardo? O senhor tem mulher, filho, tudinho. Porque eu tenho, e os meus filhos estão sendo prejudicados até hoje, durante esses 6 anos, por causa da sua segunda história. Porque a juíza, embora tenha dado a liminar, acreditou que a fiscal leu a prova para mim. Mas melhor para os senhores ficarem tranquilos, senhor Pedro Fraga, se houvesse uma demissão, que isso não vai acontecer, porque o senhor é muito forte, por justa causa, peça para demitir também o Ricardo Simas, que eu duvido, porque ele tem um nome parecido com o presidente. Ensino isso no final. Mas tem que demitir muita gente. Vou falar para os senhores aqui. Francisco Eduardo Torre de Sá. Olha a função do cara. Vice-diretor da Fundação Getúlio Vargas de Projetos. Lembra que ele estava falando aqui? Isso aqui foi só um trecho do que ele escreveu do que era FGV. Não é tão bonito. Agora eu vou falar um trecho que salva o Pedro Fraga. Pode usar, viu, Pedro Fraga? Isso aí. Que salva o Pedro Fraga. Não fui só eu que inventei a história, não. O diretor técnico inventou também. E o vice-presidente. Porque vejam, o vice-presidente diz o seguinte: no dia da primeira fase do exame, foi disponibilizado ao decente uma sala especial e o suporte de fiscal para auxiliar no procedimento do cartão resposta. Deve ser esclarecido que não foi disponibilizada uma prova ampliada. Senhor vice-presidente da FGV pirou doidão, viu? Não sei o que aconteceu com ele. Agora eu não fiz nem na primeira fase, nem na primeira fase. Eu tive isso aqui. Senhor vice-presidente, por favor. E o senhor fala de uma ficha. O senhor diz que eu não preciso, me apresenta uma ficha. Se vocês alteraram história, vocês não vão alterar uma ficha. Quem vocês querem que vocês só fazem acreditar? As pessoas que veem que o som é FGV. Me perdoe, meus filhos. Quando eu vim para cá, senhores, eu vim para cá, um colega meu, advogado, foi lá antes de eu viajar, e me disse: o senhor sabe que a sua integridade física corre risco. O senhor pode morrer. Eu disse para ele: eu morro todo dia aqui. Todo dia eu morro aqui. Porque eu não posso trabalhar, eu não posso fazer, não posso seguir o que o meu pai começou, como promotor de justiça. Mas está aqui na veia. Se eu morrer, porque a FGV perdeu com os contratos, porque eu não fui eu o causador disso, foram vocês. E vocês levaram o Conselho Federal junto. Nem acho que o Conselho Federal, no mínimo, mas não sei qual, não será o interesse disso, hein? Em não botar a FGV fora. Você pode estar perguntando: mas por que você não pediu o afastamento da FGV? Eu pedi. Eu juntei os documentos. 136/2009, artigo 12, dizia que para executar o exame de ordem, a empresa tinha que ter idoneidade moral. Eu fiz um pedido simples. Juntei esses documentos, agora com o nome da... e provei que a FGV não tinha idoneidade moral. Senhores, a decisão está aqui, e vai estar para vocês aí. E disseram para mim assim: houve perda de objeto. Papa! E assim, só que eles deram perda de objeto. Esse é o processo administrativo do recurso para a doutora Janine Adeodato. Quando eu fiz o pedido ao afastamento da FGV, eles botaram aqui. Era para ser feito um processo à parte. E eles deram uma decisão sobre isso aqui. Esqueceram, não leram que eu estava pedindo afastamento da FGV. E sabe o que eles fizeram?
Eu acho que agora entendo a decisão que perda de objeto. Eles alteraram o provimento. Bingo! E tira o artigo 12. Esse bacharel deve pensar assim, não tem mais o artigo 12, eu não posso reclamar. Que é isso, senhores? Eu tive os melhores professores do estado do Amazonas. Nunca vocês vão conseguir me convencer disso. Por isso que quando saiu a liminar, que vocês pediram a suspensão no agravo, mantendo essa história falsa, vocês conseguiram o efeito suspensivo, eu fiz o contra-razões, junto com os advogados que assinaram, e um trecho foi meu. Eu disse, o meu problema é deficiência visual, não é mental. Senhores, o pessoal que me conhece, eu entraria no TRF, na Justiça Federal, para reclamar uma coisa que eu tive. Senhores, como nós vimos, com as provas já apresentadas, nós temos 3 versões da FGV. 3 versões no mesmo certame do exame de ordem. E isso, só por isso, e versões diferentes. No momento, eu não aceitei o auxílio da fiscal. No outro momento, a fiscal leu a prova toda para mim. E o pior é quando o vice-presidente diz para o Ministério Público que eu sequer fiz prova de primeira fase com prova ampliada. O que já prova que a FGV não tem validade moral. No próximo vídeo nós vamos provar que a FGV, por conta dessas informações, levou o Conselho Federal da OAB a praticar litigância de má-fé. Me aguarde no próximo vídeo. Podem acompanhar o vídeo, que o link vai estar na descrição do canal. Deixe seu like. Amigos, meus amigos, compartilhem. Compartilhem esse vídeo. E acreditem, o direito tem que prevalecer. Essa é a minha bandeira. Meu nome, Walter. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados